Show me, mano. Fala pessoal, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Mais uma sessão poderosa que se desenha pela frente. Antes disso, eu gostaria de saber se vocês já assistiram o episódio de ontem do Stock Pickers com o pessoal da Absolute. Eu tinha prometido no Morning Call de ontem que seria um bom episódio e realmente fiquei feliz com o resultado. Vale a pena depois dar uma conferida. Eles que estão otimistas com bolsa nos Estados Unidos, diferente do que a gente viu a maioria dos gestores por aqui ao longo desse ano. Bom, e o que aconteceu, na sessão de ontem? Assim, a gente viu um dia de otimismo para os mercados globais. O Ibovespa acompanhou o desempenho das bolsas no exterior e emplacou sua quarta sessão consecutiva de alta. As ações de maior peso do índice, Vale e Petrobras, também subiram bem, 4% e 3% respectivamente, com o impulso das commodities no mercado internacional. E com a alta de ontem, o Ibovespa já sobe 3,15% em setembro, recuperando assim parte do tombo de agosto, que foi um mês em que a gente teve a pior sequência de baixas da história do Ibovespa, e o índice perdeu por volta de 5%. Então ontem fechou em alta de 1,03 a 119.391 pontos. O dólar fechou abaixo dos 4,90 pela primeira vez em 2 semanas, fechou em 4,87. E apesar de ter se enfraquecido perante o real, o dólar teve um dia de valorização no exterior frente às principais divisas, com o euro, por exemplo, chegando a atingir sua menor cotação em relação à moeda americana desde o último mês de março. E o destaque foi para o IPO da ARM, lá na Nasdaq, que a empresa, no seu primeiro dia de sessão, subiu 25%. Já hoje, os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas na Europa operam em alta, enquanto a maioria dos mercados asiáticos também subiu nessa sexta-feira, impulsionados por uma série de dados econômicos da China relativos ao mês de agosto, que vieram melhores do que as expectativas do mercado. Por exemplo, as vendas no varejo chinês cresceram 4,6% em comparação com o ano anterior, acima dos 3% previstos por uma pesquisa da Reuters. E da mesma forma, a produção industrial cresceu 4,5% em agosto em relação ao ano passado, também melhor que a previsão de 3,9%. Já as cotações do petróleo avançam para as máximas de 10 meses depois que Pequim cortou as exigências de reserva de caixa dos bancos para impulsionar sua recuperação econômica. Então, trazendo um pouco de números para vocês, além disso, também vendas de moradias na China tiveram uma queda ali de 1,5% em comparação entre janeiro e agosto, Mas, enfim, ainda assim, um pouco melhor do que o mercado tinha no preço. A gente olhando para os futuros, podemos observar praticamente tudo em alta, à exceção do Nasdaq, mas assim, Dow Jones subindo 0,28, o S&P futuro subindo 0,14 e o Nasdaq caindo 0,01, Então assim, sem nenhum grande tipo de preocupação. Na Europa também, a maioria das bolsas operam em alta, o destaque para a França subindo 1,6. E olhando para as commodities nos leva a trazer mais uma dose de otimismo. O Brent está negociando neste exato momento a $94 o barril, subindo 0,34 na sessão. E o minério de ferro não ficou para trás, mais uma sessão de alta, 2,33 a $120,83 em Dalian a tonelada. Já nas criptos, Bitcoin sobe 1,35 a 26.633, o Ethereum em alta de 0,68 a $1.630. Então a gente tem um ambiente em que dados chineses surpreenderam, commodities sobem de acordo com isso, índices futuros operando em alta nos Estados Unidos, bolsas europeias também subindo e bolsas asiáticas também avançaram. Então assim, a gente não tiver uma sessão positiva por aqui, realmente vai ser muita falta de sorte. E qual que é o noticiário, Assim, hoje não temos muitas notícias importantes pela manhã, do campo corporativo principalmente. Destaque para uma matéria que saiu lá no Brasil Journal, comentando sobre o Bradesco levando sua recomendação para o Itaú de neutro para compra, dizendo que o concorrente está um nível acima do resto do setor e que os principais riscos para a ação já estão no preço. O analista acha que o preço atual, portanto, da ação implica num ROI de 15% abaixo do cenário base ali do Bradesco, que prevê um ROI de 20,5% para o Itaú no ano que vem. Até no seu pior cenário possível, o ROI seria de 16,3%, então tem espaço para avanço.
e eles decorrem, né, ao longo da matéria, algumas outras explicações de otimismo para com o case do Itaú advindo do próprio Bradesco. Ainda no noticiário, de acordo com a Reuters, a Petrobras assinou um memorando de entendimento não vinculante com a Total Energies e a Casa dos Ventos para avaliar projetos de energias renováveis no Brasil por 2 anos. E por fim, a Minerva informou ontem que fez uma oferta adicional de títulos de dívida do exterior de 100 milhões de dólares. Não se esqueça, na semana passada o frigorífico já tinha levantado 900 milhões por meio do mesmo tipo de título e as notas agora foram emitidas com ágio ao preço de 100,5% do seu montante principal e com isso levantou um pouquinho mais de dinheiro, né? Lembrando que os recursos captados serão destinados para financiar a maior parte da compra dos ativos da Marfrig por 7 bilhões e meio de reais. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios. Não se esqueça, um ótimo final de semana. Sextou!